Flúvia, tem mudança na distribuição das vacinas aqui no estado de Goiás? Antes, quando chegava a nova remessa, elas já eram encaminhadas para as cidades do interior. Agora, essa distribuição será feita apenas uma vez por semana. Queria saber por que dessa mudança e como vai funcionar essa logística. Bom, vamos lá. Primeiro foi uma solicitação dos próprios municípios, né? Porque as entregas elas têm sido muito fragmentadas. Nós, enquanto Estado, já havíamos pedido isso ao Ministério para que as remessas, até por uma questão de logística e de planejamento de vacina, fossem encaminhadas de forma mais ordenada, né? Em maiores quantidades. E os municípios do Estado de Goiás fizeram essa solicitação e nós discutimos num grupo técnico de vigilância em saúde e foi pactuado na CIB, que é uma comissão de intergestores, onde todos os gestores municipais estão presentes. E eles fizeram um pedido e foi acatado, né? E foi consensuado por todos de que as remessas serão semanais. Agora, e se o município ficar sem dose? Então, essa avaliação, esse planejamento, ele vai ser regional, junto com as regionais de saúde, e nós vamos manter todos os municípios abastecidos. É importante salientar que nós temos recebido, felizmente, remessas maiores, né, fragmentadas, mas dentro da semana a gente tem recebido um quantitativo considerável de doses, e com isso, né, fazendo uma vez por semana, os municípios poderão se organizar. Caso algum município, né, ele finalize de forma antecipada ou ele fique sem dose, nós avaliaremos cada caso para manter, claro, se a gente tiver vacina em estoque, manter esses municípios sempre abastecidos. Mas a ideia é melhorar a logística e a organização da vacina nos municípios. Flúvia, mas a Prefeitura de Goiânia também entende, né, que essa é uma logística que vai funcionar bem apenas para as cidades do interior do estado. Tem essa possibilidade, então, que aqui na capital, a capital receba, então, remessas de vacina contra a Covid não só uma vez por semana? Como eu falei, o planejamento e a ideia é que todos mantenham os seus municípios abastecidos. Goiânia, inclusive, participou da reunião, de todas as discussões, concordou, inclusive, né, isso inclusive está em resolução CIB. Mas caso aconteça algum problema em um ou outro município, com certeza nós avaliaremos caso a caso para manter esses municípios abastecidos. O que nós precisamos é ajudar, apoiar os municípios a organizar e a vacinar da melhor forma possível. E essa foi uma solicitação dos próprios municípios. Cileide? A gente está retomando o contato com a Cileide Alves. Nós estamos retomando o contato com a Cileide Alves, que aparentemente ela travou. Flúvia, e essa demanda aí de alguns prefeitos, tem uma demanda aí também de alguns políticos, pedindo o avanço da vacinação para 12 a 17 anos com a Pfizer. Isso está acontecendo para estudantes em Anápolis, acho que outros municípios também já estão fazendo isso. Qual que é a avaliação da Secretaria Estadual, né, sobre essa possibilidade? Rubens, da mesma forma que nós pactuamos essa remessa semanal a pedido dos municípios, nós discutimos também com todos os gestores municipais como é que seria o avanço da vacinação para essa faixa etária menor de 18 anos. E o que foi discutido com os gestores municipais e pactuado em si, inclusive documentado, é que os municípios só avançarão para menores de 18 anos depois de terem finalizado os adultos. E nós salientamos muito isso, porque nós não podemos deixar bolsões de pessoas não imunizadas para trás. E nos preocupa porque hoje, no estado de Goiás, nós temos mais de 600 mil pessoas com 30 anos ou mais que não tomaram nenhuma dose de vacina. Então, é importante, sim, avançar em faixas etárias menores, mas nós não podemos vacinar os adultos, os mais velhos, porque esses têm o maior risco de internação e de óbito. Então, a orientação foi, finalizou esse grupo, maior de 18 anos, fez repescagem, fez busca ativa, né, foi atrás dessas pessoas, né, registrou suas doses, e ainda tendo doses, né, da vacina Pfizer, porque só essa pode ser usada em adolescente, ele vai avançar. Caso ele não tenha vacina, já tenha feito tudo isso avançar, o que foi pactuado entre os municípios é que nós finalizaremos os maiores de 18 anos primeiro, pelo menos em 70% ou 80% dos municípios, para depois avançar para menores de 17. Como eu falei, a exceção é município que já fez toda a sua população acima de 18, fez repescagem, fez busca ativa e ainda possui doses, ele vai poder avançar nos menores de 18.
priorizando os portadores de deficiência, porque a gente sabe que esse adolescente portador de deficiência ele tem mais dificuldade de usar máscara, de manter as medidas dos protocolos, e também para aqueles adolescentes que estão privados de liberdade em serviços socioeducativos. Ô Flúvia, e também tem a questão da gente perceber agora que realmente estão sobrando aquelas pessoas, ou pelo menos uma parte dessas que não tomaram vacina, estão sobrando aquelas sem vacinar que não querem se vacinar, que têm pensamentos negacionistas, que, enfim, por algum motivo não querem se vacinar. O COI, enfim, não dá para o governo do estado, junto com prefeituras, começarem a estabelecer medidas para incentivar a vacinação para esse público que não pretende se imunizar, e aí a gente está falando de medidas como exigir a comprovação de vacinação para entrar no shopping, ou para ir para um bar, ou para ir para um restaurante, enfim, estou chutando aqui medidas, mas que a gente vê acontecendo em outros lugares por aí para incentivar a vacinação. Antes a gente via o COI se deparando e deliberando sobre medidas restritivas, não vai fechar, fecha tanto. Enfim, agora será que o COI pode deliberar sobre esse tipo de medida, Flúvio, para incentivar ou até forçar, enfim, a vacinação? Pode sim, Rubens. A gente pode sim lançar mão de estratégias, né, todas as estratégias legais e possíveis, para que a gente possa buscar. Agora, antes de fazer isso, a gente precisa saber o quanto dessa população que eu falei, que são cerca de 600 mil pessoas, o porquê que elas não se vacinaram. Porque a gente tem várias possibilidades. Eu tenho a possibilidade dela, às vezes, não ter conseguido acesso, ela tentou 1, 2, 3 vezes e desistiu, essa é uma possibilidade. Eu tenho a possibilidade daquele município ainda não ter chegado naquela faixa etária, ou ter pulado a faixa etária, né? Essa é a segunda possibilidade. E a outra é realmente a de recusa, a pessoa que se recusa. Então, para a gente lançar mão de uma estratégia, a gente precisa primeiro saber quantos desses que ainda não tomaram vacina realmente não tomaram porque não quiseram, porque se recusaram. Aí sim, para a gente ter essa noção para poder lançar mão dessas estratégias. Flúvia, eu tive um problema com a minha internet e fiquei fora. Eu só queria, eu estou entrando agora, só me esclarecer uma coisa. Minha dúvida é só sobre isso que a Flúvia acabou de responder, Sileide. Oi? Essa dúvida que eu acabei de tirar com a Flúvia, sobre possíveis medidas para incentivar a vacinação. É possível, Flúvio, o COI é que deliberaria, lá no momento em que se descobrir, por exemplo, que as pessoas estão recusando a vacina, essas medidas para forçar, exigir vacinação para uma coisa, para outra, o COI deliberaria? Como é que seria na prática? Isso aí a gente levaria para discussão no COI. Lembrando só, Rubens, que o COI é deliberativo, mas quem toma a decisão são os gestores, sejam eles municipais, seja o gestor estadual. Então, o COI é um grupo de pessoas de vários órgãos que discutem essas ações. Então, isso pode ser levado para discussão. E como fazer para melhorar a busca? A gente espera, Rubens, sinceramente, que sejam poucas pessoas que estejam recusando. A gente imagina que uma grande parte dessas pessoas realmente, no começo, que tinha menos doses, que eram, né, uma quantidade reduzida de agendamentos, essas pessoas, por dificuldade, talvez não tenham tido acesso. A orientação para os municípios façam mutirões nos finais de semana para buscar essa população maior de 30 que ainda não foi vacinada. Eu só queria entender esse número. Nesses 600 mil estão incluídos aqueles 200 mil que não tomaram a segunda dose ou 600 mil só das pessoas acima de 30 que não foram se vacinar? Esses 600 mil são 648 mil exatamente, Sileide. São pessoas com 30 anos e mais que não tomaram nenhuma dose. Elas não tomaram a primeira dose ou a dose única. Então, esse número é diferente dos outros 250, são pessoas que tomaram a primeira dose e que já deveriam ter tomado a segunda e está atrasado. Tá, então 850 mil pessoas em Goiás está com algum atraso na vacinação. Ou não tomou a primeira dose, que é a grande maioria, ou tomou a primeira e não tomou a segunda dose. Exatamente, Sileide. Essa é a nossa preocupação e a gente discutiu muito com os gestores municipais. Não adianta avançar para adolescentes sem antes resgatar essa outra população que está para trás. Porque a gente precisa imunizar, elas já deveriam, parte dessas já deveria estar completamente imunizadas, completamente protegidas. E outras nem parcialmente protegidas estão, né? E que têm um risco maior de internação de óbito. Por isso, a nossa discussão grande que foi na CIB na semana passada, com todos os gestores, é uma questão de responsabilidade mesmo. Nós precisamos resgatar esses não vacinados.
Pois é, e vocês, isso é no estado todo, proporcionalmente à população de todos os municípios, ou tem municípios onde isso é proporcionalmente maior? Olha, a gente tem em praticamente todo o estado essa situação, tanto de segunda dose atrasada, quanto de pessoas que não tomaram primeira dose. Eu falo que é fácil, a gente colocou isso inclusive no painel da Covid do estado, quando você entra lá na vacinação, em cobertura, nós trouxemos, na verdade, a pirâmide etária de cada município. E na pirâmide etária tem vacinados e não vacinados. Ali já é possível ver por município a quantidade de pessoas em faixa etárias anteriores. Você tem uma ideia, Sileide? São cerca de 5 pessoas com 70 anos e mais que não têm nem primeira dose. Nossa, muito, muito expressivo esse número. E aí vocês como ficariam sabendo os motivos disso? Você disse que é importante saber por quê. Isso. O que a gente fez, o pedido foi porque isso é uma ação municipal, ela não é estadual. Então, o município que executa e ele que tem o agente comunitário de saúde, o agente Jeremias que seja, para poder trabalhar dentro do município e saber por que tem quantas pessoas realmente estão sem vacinar e por que elas ainda não tomaram a primeira dose, sendo que já deveriam ter tomado. Então, a gente fez essa solicitação a todos os municípios. Só para você ter uma ideia, Sileide, para a segunda dose, nós mandamos para cada município uma lista nominal, para cada município, com nome e CPF de cada cidadão daquele município que tomou a primeira dose e que está com a segunda dose atrasada, para os municípios irem atrás. Porque a gente precisa resgatar essas pessoas também. Bom, e aí a campanha, você acha que ela vai ficar emperrada nisso ou você percebe que é possível resolver isso? Não, é possível resolver sim. A gente vê, é factível a resolução. Como eu falei para o Rubens, a gente estima que seja uma pequena quantidade realmente que seja recusa, ou seja, aquela pessoa que não quer tomar vacina, que seja um percentual muito pequeno. A gente imagina que em alguns locais pode ter sido dificuldade de acesso. A pessoa tentou agendar uma vez, 2 vezes, 3 vezes, na 4ª vez ela já desistiu, né? E não tentou mais. Então a gente precisa estar resgatando essas pessoas. É possível sim. Flúvia, nas suas férias, você estava de férias agora, né? A gente percebeu que bom, né? Que bom, fico feliz que você tenha descansado. Mas, assim, houve um crescimento de casos e crescimentos de morte. Goiás liderou aí, você deve ter visto nas suas férias o mapinha vermelho em Goiás. E agora esse número, tanto de morte quanto o número de casos novos, começou a dar uma reduzida. Passou o perigo da variante Delta em Goiás e da Gama Plus? Não passou o risco, né? A gente fala que com Covid a gente nunca pode falar que o risco passou. É tudo muito novo para nós e a cada dia a gente vem observando situações novas. A Gama, né, na verdade, não é uma nova variante. Até é bom explicar para as pessoas, porque quando a gente fala Gama Plus, dá a ideia de uma nova variante. Não é uma nova variante. A Fiocruz, inclusive, mandou uma nota ao Ministério da Saúde. Esse termo Plus, que foi criado por um laboratório, ele não existe. Essa não é uma nomenclatura oficial. O que aconteceu? Nós identificamos na variante Gama uma mutação diferente, né, na variante Gama, mas que é muito semelhante a uma mutação encontrada na variante Delta. Então, quando a gente olha essa mutação, né, nessa proteína específica, é muito parecido com a variante Delta. E por isso que alertou, porque como a variante Delta é mais transmissível, a gente avaliou uma possibilidade dessa mutação tornar a Gama mais transmissível também. Então, não é uma nova variante, é a mesma variante Gama até o momento. Então, a gente não pode falar que o risco passou, de forma alguma. Quando a gente olha os dados de Goiás, a gente vê, por data de ocorrência, não por data de registro, uma estabilização muito alta de casos e de óbitos também. Então, a gente ficou por várias semanas lá em cima e a gente viu isso com as taxas de ocupação de leitos. E agora a gente começa a ver essa tendência de queda, que não seja interpretada como a pandemia acabou, porque ela não acabou, né? A variante Delta está aqui no nosso país, ela já tem casos no estado de Goiás, né? A gente já tem casos em Aparecida de forma comunitária, e a gente não pode subestimar a capacidade desse vírus, mesmo com população totalmente vacinada. Bom, qual que é a previsão para esse final de mês e o mês anterior? Bom, em relação à doença, a gente está vendo essa tendência de queda, a gente vai estar monitorando, a gente está monitorando, para ver se isso se mantém. O que a gente precisa é fazer com que isso seja sustentável, e para isso precisamos não só de vacina, nós precisamos de
responsabilidade individual, para que nós tenhamos um melhor coletivo. Se as pessoas entenderem que a pandemia acabou e porque ela tomou 2 doses, ou porque o pai dela tomou as 2 doses, ela não precisa mais usar máscara. Isso me assusta muito, Cileide. A gente tem visto muito mesmo, muitas entrevistas, em reportagens, né, em algumas cidades, pessoas sem usar máscara, andando na rua como se a pandemia tivesse acabado. E isso, com certeza, é uma preocupação. Vídeo que está acontecendo em Israel, nos Estados Unidos.